Aprenda a pensar. O oposto da coragem, na nossa sociedade, não é a covardia. Porém, o oposto da coragem é o conformismo. Sim, isso mesmo. O grande problema da sociedade atual chama-se conformismo. Você já percebeu que as pessoas agem como todas as outras, sem saber porquê, sem saber para onde estão indo, qual o propósito? Apenas fazem o que todos estão fazendo, seguindo algo sem saber o que é, do que se trata, onde isso vai levá-los, qual é o objetivo disso e por que a sociedade num todo vive dessa forma. Por quê? Porque simplesmente não pensam. As pessoas não são burras, não são fantoches para serem manipuladas. Porém, escute, quando uma sociedade vive uma vida, um ambiente de conformismo, suas próprias ideias, seus próprios desejos e vontades viram refém de tiranos, ditadores, aproveitadores, manipuladores de todos os tipos. Qualquer um pode tirar vantagem dessas pessoas. Veja, as verdades escondidas. Quem dita a moda? Quem dita a tendência? Qual o melhor tênis para usar? Qual a roupa mais bacana, descolada? O que está na moda? Qual é a tendência? Quem é descolado e quem não é? Quem dita o padrão? Quem diz o que é belo ou o que é feio? Quem define os padrões daquilo que é gordo, daquilo que é magro? Qual o melhor tipo de cabelo, liso ou crespo, loiro ou moreno? Quem dita os aspectos da beleza? O nariz deve ser grande, deve ser pequeno. Os seios devem ser fartos ou não? O corpo deve ser malhado ou não? Quem dita o padrão da felicidade? Quem dita o padrão do sucesso? Qual é o padrão da prosperidade? Se você não aprender a pensar, alguém vai ditar a você como você deve viver, como você deve se vestir, como você deve comer. Alguém vai ditar a você quais são os padrões da sua felicidade. Agora veja, toda verdade é paralela. A verdade de alguém é paralela à verdade de outro. Porém, a verdade absoluta somente é a de Cristo. O futuro pode se tornar uma promessa? Sim. Com certeza. O futuro pode se tornar uma promessa. Quando? Quando aprendemos a pensar, a criar, a formular nossos pensamentos e as nossas vontades.
Assim, os nossos objetivos se tornam claros. Você é um ser pensante. Deus te formou assim. Gênesis 1, verso 26. Deus nos criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. O poder do pensamento, o poder da criação, o poder da opinião, de formular a sua vontade, está dentro de você. Todo ser humano é capaz, todo ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. Não deixe ninguém pensar por você. Não deixe ninguém dizer o que é melhor para você. Estou falando a pessoas maduras. Estou falando a pessoas competentes. Estou falando a pessoas que sabem o que querem. Romanos 12, verso 2, nos diz claramente: não sede conformados com este mundo, com o padrão estipulado, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, qual seja agradável e qual seja a perfeita vontade de Deus para você. Existem dois verbos aqui muito importantes. O verbo entender e renovar. Entender, entendimento, trata da maneira de perceber, de entender e de avaliar toda e qualquer situação. Se você não aprende a perceber, a compreender e avaliar, você nunca vai dar o passo da renovação. Porque renovação, renovar, é dar um sentido à vida. É ter uma nova visão do mundo e de si. A partir de um novo paradigma. O que são paradigmas? Padrões, um modelo, um exemplo, uma referência, um molde, uma regra. Neste caso, o nosso novo paradigma, o nosso novo padrão, o nosso novo modelo é o de reino, é o reino de Cristo, é o reino do nosso Senhor. Sabe, este reino nos propicia, nos dá a liberdade, a possibilidade de experimentar a vontade de Deus para nossas vidas. Agora eu te pergunto, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, senão que nos tornemos aquilo que Ele nos criou? Seres pensantes, formuladores de opinião. O que é uma opinião? É a maneira de pensar, é a maneira de ver, de julgar, sim. Julgamento pessoal, um parecer, um pensamento. Só que tudo que nós percebemos nos dias atuais é que nós não queremos pensar. Nós queremos que alguém pense por nós e dite as regras para a nossa vida. Só que você é um ser único. Deus te formulou de forma única. Sendo assim, o princípio para qual Deus criou os seres humanos, todos diferentes, é porque você tem a capacidade de criar o seu mundo, de você avaliar, de entender, de perceber, de julgar e de parecer o que lhe é melhor, segundo aquilo que Deus colocou para você.
Quem dita o que está errado ou o que está certo é Deus. Agora, quando você entende a razão da sua existência, você aprende a formular opiniões, formular desejos. Tudo bem se você gosta de andar de chinelo de dedo. Tudo bem se você resolve usar apenas a cor preta. Qual é o problema de você não querer pintar o cabelo? Deixar os seus grisalhos aparecer? É claro que tomar um certo cuidado quanto à saúde é importante, mas se você adquiriu umas gordurinhas e você se sente bem assim, ninguém pode dizer o contrário. É claro que se você sente bem que precisa caminhar todos os dias, e eu incentivo isso, isso é maravilhoso. Mas você não pode fazer as coisas porque os outros estão dizendo. Você não pode buscar uma carreira na sua vida porque as pessoas estão fazendo descer isso goela abaixo. Você deve ter a sua opinião a respeito da vida, o seu ponto de vista, a sua posição, a sua convicção, a sua crença tem que estar bem estabelecido. Todas as pessoas são desafiadas a provar deste processo chamado renovação e entendimento. Aprenda a pensar. Este é o Sem Limites.